E o nosso evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. E então, Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, deixa aqui a dona Bíblia para nos auxiliar. Tinha feito a multiplicação dos pães, já tinha curado muitos doentes, conversado com todos, e então já era hora de ir. Só que antes, Jesus queria fazer uma última oração naquele lugar. Ele falou com os discípulos e disse, peguem o barquinho, vão para alto mar, que depois eu encontro vocês lá. E os discípulos fizeram assim como Jesus pediu, seguiram para alto mar, remando com dificuldade, mas eles foram para alto mar. Jesus se despediu da multidão e foi para o monte mais alto rezar. E lá ele rezou. E os discípulos já estavam longe, em alto mar, quando começou a ventar, um vento forte, o barquinho ia para um lado e para o outro. E de repente eles ficaram com medo e chamaram por Jesus, pediram socorro. E Jesus, mesmo longe, ouviu e foi ao encontro dos discípulos. Chegando quase perto, os discípulos viram um homem andando sobre as águas. Já pensaram alguém andando sobre as águas? E eles ficaram assustados. Começaram a se tremer de medo. E Jesus, vendo aquilo tudo, disse, sou eu, não tenham medo. Eu sou Jesus. E sempre tem um discípulo que apronta, não é mesmo? Dessa vez foi o Pedro que se meteu nessa aventura. E o Pedro disse, Senhor, se é mesmo tu, deixa que eu ande sobre as águas, deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus disse, tá bom, Pedro, vem logo me encontrar. E assim foi feito. Pedro desceu do barquinho e foi se encontrar com Jesus. Mas quando ele estava chegando lá pertinho, soprou um vento mais forte. E o Pedro ficou com medo e começou a se afogar. Aí gritou, Senhor, me salva! E Jesus foi lá, deu a mão para Pedro, tirou Pedro da água e os dois juntos continuaram andando sobre a água e foram até o barquinho, chegaram até o barco. E lá no barco todos os discípulos reconheceram Jesus e disseram que Jesus era verdadeiramente o nosso Deus e Salvador. E Jesus ainda ficou muito preocupado com a fé deles. E falou assim, Pedro, por que tua fé é tão pequenina? E nós? Será que nós temos a fé de Pedro? A fé de Tomé? Vocês lembram que eu já falei para vocês que Tomé teve que tocar nas chagas de Cristo para acreditar? Como é que anda a nossa fé? Assim, assim ou assim. Quando a nossa fé não está muito forte, agora vem as 3 coisas que eu falei que eram interessantes, que eu tinha achado interessante. Primeiro, Jesus anda sobre as águas, sinal que Jesus pode tudo. Segundo, Pedro também andou sobre as águas, o que significa que a gente, com muita fé e muita oração, também pode pedir tudo a Jesus, desde que não faça mal a ninguém. Terceiro e mais importante, por mais que a nossa fé possa falhar de vez em quando, Jesus vai estar sempre ao seu lado, ao meu lado, ao nosso lado, porque o coração de Jesus é misericordioso e nos ama. E não podemos deixar que o medo, assim como Pedro teve medo, nos paralise. Eu sei que o medo nos deixa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Nos paralisa, mas não pode ser. O medo não pode nos paralisar, porque nós temos sempre o coração de Jesus batendo por nós e para nós. E Ele nos ama muito, por isso que Ele voltou. Ele sofreu por nossos pecados e voltou como nosso Salvador. E se Jesus é o nosso Salvador, o que poderemos temer? Podemos conseguir tudo através da força da oração. Amém, meus amores?